Olá! Era uma vez Robério, um indivíduo que adorava assistir televisão. Certa vez, ele adquiriu um produto clandestino de recepção de sinais de TV a cabo para utilizá-lo nos seus momentos de lazer. Após algum tempo, uma denúncia anônima fez com que a polícia investigasse Robério. Ao final das investigações, o Ministério Público denunciou Robério por furto de sinal de TV a cabo, enquadrando a conduta de Robério no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, que assim diz: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Desesperado, Robério procura você, um especialista ou uma especialista na área, para que o oriente o que ele poderia alegar em sua defesa. E aí, você saberia responder a Robério? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo para ajudar esse canal a ajudar mais pessoas como você. Também é importante que você ative o sininho para receber nossas atualizações e deixe seu comentário abaixo. Assim, o YouTube entende que o vídeo é interessante e divulga a outras pessoas. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é Princípio da legalidade em direito penal. História, conceito e aspectos. Então, vamos ao tema? Iniciaremos o tema de hoje contando um breve histórico do surgimento do princípio da legalidade. O princípio da legalidade tem suas raízes históricas na Carta Magna Libertatum, que foi um documento que os nobres ingleses impuseram ao rei João Sem Terra no ano de 1215. Durante os séculos seguintes, porém, o princípio foi esquecido, ressurgindo com mais vigor nos séculos XVIII e XIX, notadamente no Bill of Rights das colônias inglesas da América do Norte e na Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos da Revolução Francesa. O Iluminismo constituiu campo propício para a sedimentação do princípio da legalidade. Naquela época, bradava-se pelo fim do absolutismo para se retirar a soberania das mãos do monarca e a colocar nas mãos da nação, a qual expressava sua vontade por meio de lei, que era o resultado da vontade geral e inspirada no bem comum, admitindo-se que todos os cidadãos concorressem, por si ou por seus mandatários, à sua formação. Foi a lei, portanto, neste importante momento histórico, o sustentáculo dos direitos fundamentais do homem, uma vez que se via nela um instrumento democrático, a realização do ideal iluminista da razão e o meio capaz de produzir segurança nas relações jurídicas, e livrar os cidadãos do arbítrio dos monarcas. Mas o que anuncia o princípio da legalidade? Em sua formação clássica, cunhada por Feuerbach, disse: nullum crimen, nulla pena sine praevia lege. Em tradução livre, significa não há crime e nem pena sem lei anterior. Esse enunciado serviu de inspiração para o Constituinte Brasileiro de 1988, que reproduziu o referido enunciado no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, referindo que
Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, o Estado democrático de direito jamais poderia consolidar-se, em matéria penal, sem a expressa previsão e aplicação do princípio da legalidade. É importante o estudante não confundir a legalidade penal, a qual estamos estudando, com a legalidade em sentido amplo, prevista no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A legalidade em sentido amplo condensa uma regra geral limitadora da liberdade individual, válida em todo ordenamento jurídico, dispondo que somente a lei, em sentido geral, pode obrigar pessoas a se comportarem de determinada maneira. A lei em sentido geral abrange todas as normas vigentes, desde as constitucionais, passando pelas leis, complementar, ordinária e delegada e medidas provisórias, até os atos administrativos, como um decreto ou uma portaria. A legalidade penal, em sentido estrito, abrange tão somente a lei, complementar, ordinária e delegada, como veremos mais adiante. Importante referir que, por estar descrita no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, o Constituinte consagrou o princípio da legalidade integrando o núcleo imutável da Carta Constitucional, constituindo o referido princípio em cláusula pétrea, sendo, como já dito, proibida qualquer alteração por meio de emenda à Constituição, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Mas qual o objetivo do princípio da legalidade? O objetivo do princípio da legalidade pode ser analisado sob dois aspectos. O primeiro é o aspecto político. Por este viés, o referido princípio tem objetivo político de conferir segurança jurídica, deixando os cidadãos a salvo de punições criminais sem base em lei escrita, de conteúdo determinado e anterior à conduta. Ele garante às pessoas, dessa forma, que, praticando ações ou omissões consideradas lícitas pelas leis em vigor ao tempo do ato, jamais sofrerão a imposição de penas criminais. O segundo aspecto é o aspecto jurídico. Nesse caso, o princípio da legalidade reside na exigência de perfeita subsunção entre a conduta realizada e o modelo abstrato contido na lei penal. Ou seja, a ação ou omissão tem que estar perfeitamente enquadrada na conduta descrita na lei penal. Assim, por mais grave que seja a ação ou omissão, se não estiver prevista em lei anterior como criminosa, ficará a salvo o indivíduo de qualquer sanção penal. E a quem o princípio da legalidade protege? A resposta é: a todos os indivíduos. Porém, esta resposta não é unânime na doutrina. Existem autores que sustentam que ela defende o criminoso. Esse pensamento é influenciado pelo jurista austríaco Franz von Liszt, o qual refere que o Código Penal seria a carta magna do delinquente, protegendo-o a fim de que não receba mais punição do que preconiza a lei. Contudo, nas palavras do professor André Stephan, com o primado da presunção de inocência, não se pode dizer que o princípio da legalidade protege o delinquente. Isto porque, salvo quando existir sentença penal condenatória transitada em julgado,
ninguém poderá ser considerado como tal. O princípio da legalidade busca assegurar a liberdade individual, protegendo todos os indivíduos do arbítrio estatal. Por esta razão, ele determina que o poder de punir somente pode ser exercido naquelas específicas hipóteses em que a conduta se encontra definida em lei anterior como infração penal. Assim, o princípio da legalidade protege a todos os indivíduos. Entendido? E então, você conseguiu auxiliar nosso amigo Robério sobre o problema trazido no início do vídeo? Se conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Como vimos no vídeo, o princípio da legalidade determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ainda, o referido princípio reside na exigência de perfeita subsunção entre a conduta realizada e o modelo abstrato contido na lei penal, ou seja, a ação ou omissão tem que estar perfeitamente enquadrada na conduta descrita na lei penal. Assim, por mais grave que seja a ação ou omissão, se não estiver prevista em lei anterior como criminosa, ficará a salvo o indivíduo de qualquer sanção penal. No caso de Robério, ele foi denunciado como incurso no delito descrito no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, que é o furto de energia, e assim está descrito no Código Penal: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Contudo, a conduta de Robério não se tratava de furto de energia, mas sim de interceptação não autorizada de sinal de TV a cabo. Desse modo, não se pode equiparar o desvio de sinal de TV a cabo ao delito de furto de energia elétrica, não havendo subsunção entre a conduta de Robério e o crime descrito no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, que lhe foi imputado. Por fim, como vimos, não se pode criar penalidade não mencionada em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita. Entendido? É importante esclarecer que o exemplo trazido nesse vídeo é uma adaptação da decisão do STF no habeas corpus 97.261, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, julgado em 12 de abril de 2011, publicado no Diário Oficial em 2 de maio de 2011. Além disso, a captação de sinal de TV a cabo sem autorização pode configurar outras espécies de delitos penais, ok? E com isso, encerramos o nosso vídeo sobre princípio da legalidade em direito penal, história, conceito e aspectos. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre a complementação da matéria. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações, deixe seu comentário abaixo, que é muito importante para nós, e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!